Fala, Droba! O Charla agora é super! A Superbet, nova parceira oficial do Charla Podcast. Confia que agora é super vral! Última rodada, o Fluminense enfrenta o Bangu e Vasco e Botafogo se enfrentam, além de Madureira e Nova Iguaçu. São os 3 jogos. Bangu já que vão em rebaixado. classificação. Bangu já E o rebaixado. pior time do campeonato. Né? O Fluminense hoje tem o mesmo saldo do Vasco, mas está atrás pelos gols pró. Ou seja, se o Fluminense tem o mesmo saldo, ele ganha de 2-0 do Bangu e o Vasco ganha de 1-0 do Botafogo, o Fluminense passa e o Vasco não. Exatamente. Ou seja, Vasco e Botafogo dependem do Madureira tropeçar e quem ganhar passa. Porque o Fluminense vai ganhar do Bangu, que já está rebaixado no Campeonato Carioca, que provavelmente de goleada, né? A primeira pergunta é a seguinte: vocês acreditam que Botafogo e Vasco vão se enfrentar na Taça Rio? Ou ainda há chance de classificação para a semifinal do Carioca? Depois do jogo de ontem, do Botafogo, e ver como é que tá todo o clima, Alexander Barbosa, o time tá definhando diante do que era ano passado. Tipo assim, eu não vejo o time jogando bem. O Vasco agora jogou contra o time semi-amador, né? O Rondonópolis. O segundo tempo só que melhorou com Ryan e Payet e tal. Mas eu vejo o Vasco agora... Chegou contratação nova, Benjamin Garré. Veio da Rússia. Chegou o Pontinha, dos Pontinhas. Benjamin Garré? Não, Benjamin Garré. Lá ele. Fez base no City, tem 24 anos, argentino. Não, é interessante o perfil de contratação do Vasco, mas Pontinha, é aquele negócio. Pontinha. Vai ter que... Pontinha barra meia, mas é Pediram pontinha. muito os jogadores de velocidade, né? Sim, e aí vai chegar também o Nuno Moreira, que o nosso amigo Lucas Pedrosa já deu. Deve se confirmar entre hoje e amanhã, deve ser anunciado. Nuno Moreira também é atacante. Casa Pia, ponta do Casa Pia, nosso Casa mas Pia. é ponta, atacante. Depois de Cleiton vem aí Mas mais esse um integrante do o Casa Nuno Pia. Moreira que tem números interessantes no Campeonato Português, né? Ele tem 9 gols, 5 assistências em 20 Pô, mas jogos, se eu não me engano. É um dos destaques do Campeonato Português. Pia, vai fazer a cozinha toda lá. Eu quero saber de jogar bola, né? Eu quero um ponta veloz, saudável. Chegou o É importante ter jogadores Pontinha saudáveis. Burro chegou? Acredito que sim. Sim. Eu espero que sim, né? Pelos highlights. Você vê o Nuno- torcedor do Vasco tá pedindo um pontinha saudável. É porque Bruno Cantarelli... Não, Contratar o jogador, eu vou te- um rápido, um goleador. sim, mas eu vou te explicar o porquê. saudável. Eu vou te É o explicar o mínimo, porquê. né? Bruno Cantarelli narrou o jogo do Vasco na Copa do Brasil. Sim. Tô certo? Sim. Alex Teixeira foi titular. Não dá. Ele não está saudável. Ele não está em condições de jogar bola. Mas Isso tá não tem como. artrite, tá com... Não, ele não consegue. O Coutinho tenta associar o jogo com ele não consegue fazer a jogada com ele. Você vê que ele tá fora de ritmo, você vê que ele não tá ali no jogo. É por isso que o vascaíno fala, a gente precisa de jogadores saudáveis, jogadores em atividade, jogadores o Alex, novos. claramente, não dá. Mas pode estar fisicamente abaixo, é um negócio. Vou Não te falar. saudável. Por isso que o outro. Ryan entrou no segundo tempo e fez o que fez. Sim, o Ryan tem que ter personalidade pra dar sequência às oportunidades. Exatamente. A questão do... Você falou do... Ele não é ponta, né? Também Sim. tem que... Ele é A- segundo atacante barra A questão que centroavante. você falou do Alex, eu vou estender um pouco pro Coutinho, cara, porque tava até conversando isso ontem. Você enxerga no Payet E o Payet? o jogador que ele é, independente da parte física, quando o Payet toca na bola, mesmo que seja 5 minutos, tu vê a qualidade do Payet. Sim. Engraçado que o do Coutinho, independente da parte física, sempre o que chama é fisicamente, Coutinho. Cara, eu não vejo o Coutinho ali, tá no jogo, tem vezes que parece jogador comum. Mas eu acho que é Mesmo num característica. espaço curto, num toque curto, numa batida na bola, ele não imprime aquela altura assim, é o Coutinho, jogador de Liverpool, Barcelona. É porque a gente lembra as melhores versões do Coutinho. Era Coutinho com o Neymar associando. Era sempre com um jogador fazendo uma tabela com ele. Sempre. O Payet é mais individualista. O Payet, aí ele consegue sobressair nesse quesito. O Coutinho, você via ele tentando fazer jogadas e os jogadores não entendendo as jogadas dele. Tipo, fazer um pivô simples pra ele chapar no gol. Isso não acontece no jogo do Vasco. E aí o Payet, quando entrou no segundo tempo, ele faz as jogadas individuais, dribla um, dribla outro, dá um passe virando a cara. Mas aí você acredita que a chegada desse ponta, um desses dois... A volta aí, do Ryan do Sul-Americano já melhorou. quem encaixar ali Isso. ao lado do Verratti e do Coutinho, vai ajudar, se for um cara novo, que se movimente, vai ajudar a melhorar o futebol do Coutinho. A tendência é que eleve o futebol do Coutinho, porque o Coutinho é esse tipo de eu jogo. tô querendo ver Ele mais do precisa. Coutinho, sabe? Eu lembro muito bem do Liverpool dele, era ele e o Firmino, a todo momento fazendo Sim. jogadas juntas. Então ele sente. E o Verratti ele tem um problema que ele não consegue fazer o pivô.
Ele é mais jogador de, tipo, finalizador, de brigar pela bola, raspar a bola e tal. Ele não consegue fazer pivô. E o Coutinho precisa muito desse tipo de jogador. Eu acho que o Ryan vai ser esse cara domingo. O Ryan vai entrar na vaga do Alex Teixeira e aí vai formar Coutinho, Ryan e Verratti. Aliás, amadureceu o Ryan claramente pra mim, tanto jogando... amadureceu. Parece Tomada assim, não de conheço decisão. o Ryan fora de campo, mas normalmente as coisas andam juntas, assim. E ele Fez entrou um gol muito bem no importante jogo, contra a Argentina. no Sub-20, Sul-Americano. Deu um exatamente. gás ali, né? Deu um gás. porque acontece que o Vasco... Talento ele tem e muito, né? Tem que ter paciência. O moleque tem 18 anos. Pô. Muito novo, né? Acontece que o Vasco, por exemplo, no caso do Verratti, o Verratti é o jogador que ele tem, como o Enzo falou, raspada e também finalização. Por exemplo, ele teve uma bola no Flamengo e Vasco, meteu no travessão. A junção. Né? Na junção ali do travessão com a trave. Então, assim, ele é um jogador que ele é muito dependente de que o time esteja jogando bem. Assim, ele não vai deixar de lutar e tal, mas se o Vasco produzir, ou melhor, deixar de produzir, como aconteceu no Flamengo e Vasco, assim, ele vai passar mal. Não vai ter jeito. O Coutinho vai precisar de uma... Não adianta Coutinho... Vai passar mal, diria Pablo Vittar. Isso. Por aí. E o Vasco tinha que usar de exemplo o segundo tempo contra o Flamengo. Tem o início Porque o primeiro tempo é pra esquecer. Não Mas esse existe meio o campo futebol. aí deve jogar Hugo Moura ou Cocão, mais marcador. O Hugo Moura com certeza vai Com continuar. Jair. O Cocão Cocão jogou. Vai cair do deve, time? deve ser Hugo Moura e Tietê. Jair. E o Tietê? Mais de solto. Então, o Tietchan entrou no segundo tempo na última partida. mas eu e no acho Flamengo que foi- no Flamengo e Vasco ele inicia o jogo como um ponta praticamente. ponta esquerda, Não deu nada. sem voltar, né? E aí, isso. e aí no segundo tempo, quando No segundo tempo ele veio buscar retoma a a primeira posição bola. original dele, ele melhora. Aí Eu eu não acho sei que se bem vocês sabem, merece. mas o Jair tá meio enrolado, Tá né? sobrando? Jair. Tá com os problemas aí. Alô, Cid. Mas é com a Globo News esses problemas aí. desculpa. Mas o Jair Aqui. pode cair do time pra Cocão ou... Então, ele tem caído. A tendência é... Mas ele não seria esse terceiro homem ideal ao invés do Tietê no meio campo? Tirando o Tietchan, é ele, pra mim. Não. Você não Mas tem o prefere Paulinho ele? Paula também, que ele pode ser usado como terceiro Não, homem. Era o beleza. Paulinho Paula. Mas você não considera que ele Mateus. agregaria mais ao time do que o Matheus, Tietê? você já teve um terceiro homem ideal? Não. Tá bom. Parou no segundo. Parou no segundo. Tem isso. Satisfez, né? Cara, pra mim... Às vezes não preciso muito, né? Mas aí do lado do... Estamos falando aqui com o Enzo do Vasco, né? Possibilidade do time, assim, as mudanças são essas mesmo, a entrada do Ryan, essa é a configuração no meio de campo. Do lado do Botafogo, você tem Mas um eu só- time que entrou ontem, né? Antes do Botafogo, eu só queria Ah. perguntar pro Enzo pra ele falar pra aquela câmera ali. O que eu tenho que falar pra ela? Seguinte, a lente da verdade. Pelo que o Vasco briga. Em 2025, o Vasco entrou no ano, pelo que o Vasco briga em 2025, fala pra câmera. vai lá. O Vasco briga pra ficar no meio da tabela do Brasileirão. Que isso? Mas não tem briga Pra pra chegar numa semifinal de Sul-Americana. Semi. Semifinal. Aí, isso é alto já, tá? Isso já é um pouco alto. O estadual. Estadual, pô, sabe-se lá se vai se classificar, né? Então, calma. O estadual... Sabe lá. Mas você tá muito, Copa do muito Brasil. pouco empolgado com o Copa do Vasco. Brasil. Calma, eu quero... As principais contratações chegaram agora. Então não tenho como falar o que vai acontecer. Não sei se Sim. o nosso português Nuno Moreira, que é a principal contratação da janela, vai se dar Ah, bem. é? Então ele é o a máximo que o principal. Vasco vai chegar na temporada é meio da tabela, é a glória. Meio da tabela... Se você chegou lá em setembro, o Vasco tá no meio da tabela, tá dando tudo certo. Sim. E brigando numa uma copinha. E pegar, de repente, fazer igual o Corinthians, no final ali lutar por uma pré-Libertadores. E vambora. E tentando buscar uma Copa. Tentando buscar a Sul-Americana e a Copa do Brasil, igual foi ano passado, chegando na Mas semifinal. tu acredita em algum título do Vasco esse ano? Cara, dependendo se passar no estadual, criando um clima ali... Contra o Flamengo? Você não tá cravando nada. Eu não tô Aí cravando, mas eu não vou te cravar trouxe nada. aqui você Eu já pra dar aprendi nesses opinião 2 contundente. anos. Não, eu já tá, aprendi. como diria no BBB, tá saboretando. Irmão, Não, a depois gente tá perguntou saboretando, pro Bruno Depois- Cantarelli. Qual era o depois do sonho dele? Ele golaço não do falou. Coutinho, depois do golaço do Coutinho contra a Portuguesa, ele tava dizendo que o Vasco tinha um dos 4 melhores meio-campos do Brasil. Não. Beto Júnior sabe quem falou isso. Não fui eu. Foi um grande parceiro nosso. Nossa, parceiraço. Mas não fui eu. Com algumas olheiras. Né? Algumas camisetas Não, de irmãozão, Meio irmãozão. estressado, assim. Vai. É. time. Irmãozão. mas não Você fui eu. acredita que o Vasco tem um dos 4 melhores meio-campos Com do Brasil? toda certeza que não. Não. Não tem. Eu cravo isso. Eu cravo. falei isso. O Vasco tem muita... E os torcedores do Vasco me batem porque eu falo assim... Eles eu te batem? Eles Sim, te batem? na rua? Me batem, na rua, me agridem. Por quê?
Porque eu falo uma parada que eu acho que é o seguinte. A torcida do Vasco, ela está esperando desesperadamente. Ah, lá vem. Ah, esse papo. Alguma com mais Alô, verdade. bonita. Oiê, são 25 anos, exceto o ano 2011, Sim. de, cara, pouca coisa do Vasco. É só Mas 11, uma hora né? tem que chegar, não? Também acho. Ah, então. Mas eu acho Mas que vai ser assim na camisa. Não, mas o torcedor tem que não acreditar, pô. Eu não consigo me contentar com o Vasco sendo pouco. Eu também não. E por isso que a torcida sempre almeja coisas maiores. Igual o Flamengo, quando tava se Mas você reestruturando, não acha foi que campeão da Copa do você Brasil. não acha que a torcida se empolga com pouco? É isso que eu tô falando. Canal Se 100. empolga. Aê, Canal 100, Olha só, ano passado. eu já falei sobre isso. Futebol não é só título, principalmente hoje em dia que a gente tá vivendo no futebol carioca que teve recentemente. Libertadores pra Fluminense, Libertadores pra Flamengo, Libertadores pra Botafogo. Isso aí é um E aí, papinho, o hein? anormal é tu ser campeão no ano, não? A maioria perde, correto? Sim. Então o Vasco tá vivendo uma vida que os outros times vivem também. Não é nada normal. Mas o o- Flamengo ficou 10 anos Mais sem ou ganhar. menos. É, mas Eu concordo a respeito de não ser só sobre título, mas é muito difícil, né? Muito tempo sem título, Não, cara. é, Não sei o que é isso, cobrar, não. por isso Muito tem que cobrar. Difícil. Por isso tem que cobrar. então o quê? Botafogo Com mudou. 14 anos agora? Botafogo difícil. mudou de andar, de patamar, né? Tava assim, Tô brincando, já, pum, brasileiro, Libertadores. A gente já tá no monte Libertadores, monte Não, realidade. mas aí aconteceu uma coisa, barriga cheia. Já tá menosprezando títulos. Não, calma, vamos entrar A gente nisso. vai chegar Não, nesse já, 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 já vamos chegar Vamos lá. entrar nisso daqui A gente pouco. falou do Vasco e como o time do Vasco tá... Pode chegar no clássico e o que ele tem de melhor pra botar. E ó, eu dei graças a Deus que o Botafogo não contratou o Vasco Matos, porque você ia ter que toda hora falar Vasco técnico ou Vasco E a torcida? time. E a torcida no campo? Chato, né? Vasco. Vou Matou, torcer pro Vasco matou, ser campeão. Vou torcer pro Vasco ser campeão. Mas assim... Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!